Analisar as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, nós vemos que na linha C, temos que o recurso extraordinário é cabível contra decisão que julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Nesse caso específico, em que a decisão do tribunal de origem ele vai julgar válida, ou seja, constitucional, plenamente correta, uma lei ou um ato do governo local, certo? Que está sendo contestado diante de uma regra constitucional, nós não podemos dizer que aí existe a obrigatoriedade da observância da cláusula de reserva de plenário. E por quê? Porque nós já vimos que a cláusula de reserva de plenário ela deve ser obedecida e observada quando o tribunal de origem ele vai efetivamente declarar a inconstitucionalidade. E no caso dessa linha C, o que está sendo declarado pelo tribunal local é justamente a constitucionalidade e regularidade do ato normativo, certo? E analisando a linha D, que seria a quarta e última hipótese de cabimento de recurso extraordinário, caberá recurso extraordinário contra decisão que julgar válida lei local contestada em face de lei federal. E aí, quando a gente trata dessa hipótese específica, nós não estamos falando de questão de hierarquia entre lei federal e lei local, até porque vocês já estudaram em constitucional que não existe hierarquia entre lei federal e lei estadual, lei municipal, não existe essa hierarquia. O que existe é a questão da abrangência, que obviamente a lei federal ela tem uma abrangência maior, né, um espectro de abrangência maior. A lei estadual já diminui esse espectro porque ela vai abranger as necessidades do Estado membro e obviamente o município vai abranger as necessidades locais daquela municipalidade. Mas não existe efetivamente uma hierarquia como existe entre as leis infraconstitucionais e a lei e as normas constitucionais, certo? O que se está discutindo aí nessa linha D é justamente a questão de competência. É quando efetivamente uma lei local ela invade a competência constitucional legislativa do órgão federal. Então, nesses casos em que efetivamente existe essa contestação de uma lei local em face de uma lei federal, em que se discute a competência, se está discutindo nada mais do que uma questão constitucional. E por conta disso, é cabível o recurso extraordinário. Passadas essas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, nós vamos começar a analisar agora um requisito de admissibilidade que é específico e peculiar desse tipo de recurso, que é justamente a repercussão geral. E onde é que a gente encontra a existência desse requisito de admissibilidade, da previsão? A gente encontra no parágrafo 3º do artigo 102 da Constituição Federal, que fala: no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Então, diante dessa norma constitucional, o que é que a gente pode inferir? Nós podemos inferir primeiro, né, que a verificação do tópico da existência desse requisito, ela pode ser feita pelo tribunal de origem, mas o conteúdo dessa repercussão geral só pode ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, como eu já falei com vocês nas aulas anteriores, que a gente tratou das características desses recursos, as características gerais, nós falamos um pouco dos requisitos de admissibilidade. E nesse momento, como agora vamos aprofundar mais, nós vimos que na petição, nas razões recursais do recurso extraordinário, é obrigatório o recorrente colocar um tópico sobre repercussão geral. Ele tem que efetivamente, em algum lugar da petição, falar de repercussão geral, certo? O que ele vai botar ali dentro, aí
é uma discussão a posteriori. Mas, inicialmente, ele tem que demonstrar ao tribunal local que proferiu o acórdão recorrido que existe essa discussão, seja ela qual for. Ele tem que ter aquele tópico, repercussão geral, certo? Nós já vimos também que o recurso especial e o recurso extraordinário são os únicos recursos do nosso ordenamento jurídico que passam por 2 exames de admissibilidade. O exame no tribunal de origem e o exame no órgão ad quem, que é o STF ou o STJ, certo? Então, no tribunal de origem, será analisada a existência desse tópico, de que efetivamente se está discutindo a repercussão geral. Mas o tribunal de origem, ele jamais pode fazer uma análise meritória de se existe ou não a repercussão geral, de acordo com a fundamentação do recorrente, certo? Então, analisado que existe, verificado que existe aquele tópico de repercussão geral, esse recurso extraordinário vai subir para o STF, para lá, e somente lá, ser analisado se aquela fundamentação, aquela questão constitucional efetivamente constitui matéria de repercussão geral ou não. Se o STF for entender pela existência de repercussão geral, essa existência de repercussão geral pode ser declarada por uma turma do tribunal. Ou seja, por quê? Porque apenas 4 desembargadores, ou melhor, ministros, podem dizer que existe repercussão geral e aí já está suplantada essa questão. Por quê? Porque apenas por 2/3 do tribunal é que pode se rejeitar a repercussão. Então, para rejeitar a repercussão geral, que só pode ocorrer pelo plenário do tribunal, é preciso 8 ministros dizendo que não existe repercussão geral para aquele recurso não ser conhecido. Então, se são 11 ministros e 4 reconhecem a repercussão geral, isso quer dizer que aquele recurso vai ser julgado, certo? E o Código de Processo Civil, ele vem tratar sobre a repercussão geral em seu artigo 1035, no parágrafo 1º, onde consta que, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Então, a gente verifica aqui o que seria repercussão geral nos termos da legislação federal. Seria justamente a existência de uma questão constitucional que fosse relevante, certo? E do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ela transpusesse, ultrapassasse os interesses subjetivos do processo, ou seja, aquela decisão naquele processo, ela vai gerar consequências para além daquele processo, certo? Vai gerar consequências para além daquelas partes que estão discutindo, não obstante se tratar de um controle de constitucionalidade concreto ou difuso. Então, verificadas essas características, constante está a repercussão geral. Mas venhamos e convenhamos que, não obstante essa delimitação do artigo 1035, parágrafo 1º, ainda é uma coisa muito vaga se caracterizar a repercussão geral. Isso porque as expressões utilizadas por esse dispositivo legal são cláusulas gerais, são termos abertos, que só podem ser efetivamente delimitados no caso concreto, certo? O que é uma questão relevante do ponto de vista econômico? O que é uma questão relevante do ponto de vista social? Vai depender do contexto histórico que nós estamos passando no momento daquela decisão, né? Vai depender de uma série de variáveis que só com a análise do caso concreto é que pode se perceber a relevância ou não daquela questão. Então, com base nisso, nós podemos estabelecer uma noção a priori, né, do que é repercussão geral, pois essa cláusula depende sempre das circunstâncias do caso concreto, ou seja, de acordo com Marinoni, né, e a Enhart, eles dizem que, e efetivamente concordo com essa posição deles,
que, não obstante existir essa previsão do 1035, parágrafo 1º, o que a gente pode ter é apenas uma visão a priorística do que é repercussão geral. Mas só vamos conhecer de fato que uma questão tem uma repercussão geral quando efetivamente nós analisarmos o caso concreto, certo? E aí, a gente pode apontar alguns indícios de repercussão geral, que esses indícios são apontados por Medina, Wambier, né? No seu livro, que fala de breves comentários da nova sistemática do processo civil, que aí eu trago até a referência para vocês. E trago quais são esses indícios de repercussão geral. Entre os indícios de repercussão geral nós temos, primeiro, a repercussão geral jurídica, né? E o que seria essa repercussão geral jurídica? Seria a definição da noção de um instituto básico do nosso direito, de modo que aquela decisão se subsistisse, podendo significar perigoso e relevante precedente. Então, são casos em que vai dar a definição, a caracterização de um determinado instituto básico jurídico. Vai delimitar um instituto jurídico. Então, delimitar um instituto jurídico numa decisão judicial, obviamente, aquela decisão vai ser utilizada em outras decisões judiciais. Então, deve-se ter o cuidado de fazer a delimitação do instituto jurídico de forma coerente com a Constituição Federal. Então, isso é uma questão de relevância na seara jurídica. A repercussão geral na seara política ocorreria quando de uma causa pudesse emergir decisão capaz de influenciar relações com estados estrangeiros ou organismos internacionais, certo? Então, são questões sensíveis que realmente elas tratam e, de alguma forma, se imiscuem em questão de soberania. A repercussão geral pelo viés social ocorreria quando se discutissem problemas relacionados à escola, né, educação, moradia ou mesmo a legitimidade do Ministério Público para a propositura dessas demandas, ou seja, são demandas sensíveis à sociedade. A repercussão geral no seu viés econômico ocorreria quando se discutisse, por exemplo, questões do sistema financeiro de habitação ou a privatização de serviços públicos essenciais. Mas existem casos que, não obstante esses indícios que foram apontados, eles trazem uma presunção absoluta de repercussão geral. Vocês já viram, obviamente, questão de presunção absoluta e relativa, que isso é tratado no direito probatório, na teoria das provas, e viram que existem presunções legais relativas e absolutas. As presunções relativas são aquelas que admitem prova em contrário. Então, de antemão, você tem aquela presunção de que aquilo acontece, mas pode ser provado de forma contrária. E aí você ilide aquela presunção. Diferentemente, as presunções absolutas são aquelas que não admitem prova em contrário. Então, elas são tidas como verdade e não podem ser contestadas. Então, esses casos de presunção absoluta de repercussão geral, em que efetivamente vai se entender que existe repercussão geral sem nenhum tipo de discussão, são previstos no parágrafo 3º do artigo 1035. O primeiro caso em que haverá repercussão geral sempre, quando o acordo impugnar, quando o acordo impugnado contiver uma contrariedade à súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, quando o acórdão tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição, ou seja, nos termos com base e com observância à cláusula de reserva de plenário, e também quando o acórdão tiver sido proferido em julgamento de casos repetitivos. Não obstante essa hipótese ter sido revogada no parágrafo 3º do artigo 1035, ela consta no artigo 987, parágrafo 1º. Então,
obviamente e logicamente existe essa previsão de presunção absoluta da repercussão geral nos casos em que o acórdão tenha sido proferido em julgamento de demandas repetitivas. E a repercussão geral em decisões que estão em conformidade com a jurisprudência do STF. Isso é uma questão que tem que ser discutida e analisada de uma forma cuidadosa pelos estudantes de direito. Numa primeira análise, a gente poderia verificar que uma decisão, um acórdão, que ele está em consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal, obviamente, se eu entrar com recurso extraordinário, ele vai ser inadmitido porque não vai haver repercussão geral, já que de antemão eu já vi que repercussão geral acontece quando eu estou recorrendo de um acórdão que contraria essa jurisprudência dominante. Mas temos que ter cuidado com essa afirmativa. E por quê? Porque pode ser que o Supremo Tribunal Federal tenha proferido uma decisão, certo? E a jurisprudência estava nisso em 2015. E aí, passados 5 anos, modificou completamente o cenário econômico, político, social daquela situação específica, daquela situação fática. E essa matéria jamais foi rediscutida pelo Supremo Tribunal Federal, porque não chegou nenhum tipo de demanda judicial na Corte Constitucional Brasileira. E aí, em 2020, você tem a oportunidade de ingressar, de interpor um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, discutindo uma situação fática, cuja decisão do tribunal de origem, ela aplica essa jurisprudência de 2015 do STF. E aí, no momento que você entra com um recurso extraordinário, o que é que você tem que fazer para comprovar a necessidade daquela interposição e daquela análise e reanálise do caso fático pelo Supremo Tribunal Federal? No caso fático não, né? Do caso de direito que está sendo discutido com base naquele caso concreto. Porque já vimos que os tribunais superiores, através de recursos especiais extraordinários, discutem questões de direito, certo? Eles não reanalisam prova e os fatos que foram objeto da instrução do processo. O que é que você tem que fazer para conseguir ver esse seu recurso extraordinário analisado pelo STF? Você tem efetivamente que mostrar as modificações pelas quais passou a questão social, econômica, política, jurídica, desde daquela jurisprudência de 2015 para o momento atual. E mostrar que, se as circunstâncias de 2020 estivessem existentes em 2015, o Supremo Tribunal Federal teria julgado de forma diferente. Então, você faz o distinguish, na verdade, entre as situações jurídicas de acordo com as repercussões econômica, social, jurídica, certo? Entre as duas épocas, entre uma jurisprudência e a decisão recorrida, certo? Então, não é correto dizer que todo acórdão, todo caso em que se discuta um acórdão que está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem repercussão geral. Pode sim ser reconhecida a repercussão geral num recurso extraordinário que impugna um acórdão que está em conformidade com a jurisprudência do STF. E aí, nós passamos para o último tópico a ser trabalhado da análise do recurso extraordinário, que é o tópico que fala da objetivação do recurso extraordinário, onde a gente vai tratar exatamente do controle difuso e do sistema de precedentes obrigatórios. Quando se fala em objetivação do recurso extraordinário, nada mais está querendo dizer que... Vocês lembram quando a gente começou a falar de recurso extraordinário, que eu falei do controle concentrado abstrato e concreto difuso? E quando eu falei do concentrado abstrato, eu falei que seria uma demanda objetiva, e eu expliquei que seria uma demanda objetiva por quê? Porque aí não se estaria discutindo efetivamente um caso concreto, uma pretensão de direito material,
mas se estaria efetivamente buscando que houvesse uma decisão daquele tribunal, né, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que aquela norma ela estava em conformidade com a Constituição ou em desconformidade com a Constituição, fosse ela DIN, um ADC ou um ADPF, certo? Então, nesses casos de controle concentrado e controle abstrato, não existem partes, como nós tratamos dos pressupostos processuais, né? Mas sim existem interessados para que aquela norma ela seja efetivamente julgada como constitucional ou inconstitucional. Na verdade, o que se está buscando ali é efetivar a Constituição Federal de forma direta, não obstante existir interesses pessoais com aquela decisão, certo? Mas aquele interesse pessoal não é o objeto principal da demanda, certo? E diferentemente na sistemática do recurso extraordinário, por quê? Porque ele advém de uma demanda individual, de uma demanda interpartes, em que existem nitidamente interesses individuais sendo discutidos no processo que serve de fundamento para se chegar ao recurso extraordinário no STF. Então, nesse caso, as partes elas efetivamente requerem bem da vida, de direito material, e efetivamente a discussão da questão constitucional ela fica subjacente, fica até como uma coisa secundária, né? Porque o que se requer efetivamente é o bem da vida de direito material. Só que isso já existia discussão antes de se promulgar o Código de Processo Civil 2015, mas que foi reforçada, né, com o novo Código de Processo Civil e o novo paradigma, a nova sistemática que adveio com esse Código de Processo Civil, da objetivação das decisões proferidas em recurso extraordinário. O que isso quer dizer? Quer dizer que, não obstante o recurso extraordinário ele ser inserido dentro de um contexto de demanda interpartes, que seria, inicialmente, sua decisão serviria apenas para aquelas partes do processo que estão litigando, que, diante da relevância daquela demanda, diante da relevância daquela decisão para o cenário jurídico, né, cenário econômico, social, da sociedade em que aquela decisão foi proferida, os efeitos daquela decisão vai se expandir de forma erga omnes, ou seja, não vai servir apenas para as partes que foram beneficiadas com a decisão naquele caso concreto, mas a ratio decidendi, o dispositivo, melhor dizendo, o dispositivo daquela decisão em controle difuso e concreto do recurso extraordinário vai servir para se decidir outras demandas, ou seja, vai ter um efeito erga omnes e não apenas interpartes, né? É a transcendência dessa decisão que seria apenas interpartes para se aplicar para outras demandas, certo? Então, nós vemos que com a modificação desse cenário da lógica do processo civil, em que os precedentes eles tomaram de uma forma nítida, né, e expressa no Código de Processo Civil 2015 uma importância sobremaneira, uma importância enorme, em que hoje realmente a gente pode efetivamente defender de forma inconteste a mitigação do civil law no direito brasileiro, em que os precedentes eles começaram ou melhor, começaram não, né? Já começaram há um bom tempo, mas efetivamente sedimentaram sua importância no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos um sistema de precedentes obrigatórios muito forte hoje, né? Precisa ser fortalecido de uma forma racional, a ser implementado de uma forma racional, para que não se copie apenas frases de decisões sem entender a ratio decidendi delas, né? Que ratio decidendi, todo o conjunto daquela fundamentação judicial é o precedente, não apenas aquela frase que a gente encontra nos enunciados de súmula, né? Mas toda essa lógica, toda essa sistemática veio contribuir para que, não obstante a decisão ser proferida em controle difuso, como é no recurso extraordinário, ela sirva
para ser aplicada não apenas inter partes, mas erga omnes, para que seja aplicada em casos afora aquele caso que foi proferido entre as partes, certo? Então, com essa discussão, a gente finaliza a nossa análise dos recursos constitucionais que estávamos analisando, que é o recurso ordinário, o recurso especial e o recurso extraordinário. Vamos analisar no próximo vídeo o agravo em recurso especial e extraordinário, e posteriormente nós vamos trabalhar aqueles recursos que foram objeto do trabalho que eu passei para vocês, tá certo?